Olá, tudo bom? Eu sou Nelson Gonçalves Pereira Filho, né? Sou professor atualmente da FAMES, isso há mais de 30 e poucos anos, né? Já estou quase me aposentando. Mas minha carreira na FAMES é bem anterior ao concurso, essa data que eu coloquei para vocês, porque eu já dava aula um pouco antes aqui. Aliás, começou bem antes, porque eu comecei, na verdade, tocando mais ou menos entre 13, 14, 15 anos. Eu falo mais ou menos porque o violão lá em casa não foi o primeiro, não foi meu, né? O violão foi de uma irmã que ganhou um presente, mas acabou que eu fiquei muito interessado, porque eu tinha muito interesse em música. Eu morava na Praia do Canto e a escola funcionava na Praia do Canto, mas eu tentei algumas vezes entrar na escola. Isso nos anos de 1967, 68, e eu tinha 9 anos, né? 69 eu tinha 10. E aí o meu interesse, mas aí foi quando eu consegui despertar isso em casa, foi que a escola de música passou para o centro da cidade. E aí, como a gente era uma criança, não dava para pegar ônibus, e era uma distância da Praia do Canto, por incrível que pareça, para que hoje a gente faz andando, né? Mas era no interior, era uma coisa enorme, então a distância era muito grande, não deu para eu fazer e parei. E só fui retomar, aí tentava tocar esse violão, tentava afinar, tocava obviamente desafinado, não sabia, não tinha noção. E não tinha professores perto, assim, que a gente soubesse, porque a questão da família, a gente não sabia, né, quem tinha algum professor perto. Até que uma ex-professora da faculdade também abriu uma escola na outra esquina da minha casa, que foi a Escola Vila Lobos, que era de uma ex-diretora chamada Gracinha Neves. E aí eu comecei ali a ter professor. E aí estudei com vários professores, Eira, com Elias Borges, mais tarde eu estudei com o Tião de Oliveira, até que eu encontrei, depois de algum tempo, Maurício de Oliveira. Maurício de Oliveira, ele tinha uma escolinha que ficava também na outra esquina, em direção contrária. E aí, lá com o Maurício já é outro nível, né, querendo já colocar a gente para tocar violão clássico e tudo mais. Ele queria que eu tocasse clássico. Não, para com isso e faz violão clássico, que vai ser bom para você estudar. E aí nós começamos, né? Eu comecei nessa época, eu já estava indo para minha adolescência, e aí eu participei de alguns festivais em Vitória. Em 77 eu participei, quer dizer, 10 anos depois disso que eu estou falando, assim, né, deu um salto. Mas em 77 eu participei do meu primeiro festival, que foi o Festival da Canção, lá no Salesiano. E de uma composição que eu fiz, uma composição popular, mas não foi lá essas coisas, não. Mas a partir daí eu tive contato com outras pessoas, com outros músicos ali, né? E logo depois, eu já tendo aula com o Maurício e estudando lá no Vila Lobos, eu, com essa mania de querer compor, né? Eu fiz algumas composições e participei de alguns festivais, de uns 4 mais ou menos, o Festival da Música Erudita Capixaba, com composições próprias, inclusive concorrendo com o próprio Maurício. Que coisa interessante, porque eu não sabia escrever direito a música, o Maurício que escrevia a minha música, e eu acabei concorrendo com ele mesmo, né? Nossa, isso tem tanto tempo. E, bom, aí seguindo, logo, eu tinha muito interesse por violão, eu gostava do instrumento, assim, de uma forma geral. Eu comecei a comprar violão, assim, todo o dinheiro que eu tinha, eu comecei a comprar violão. E mais, eu ficava estudando muito, então eu me lembro que os amigos ficavam doidos atrás de mim, porque vamos jogar bola, ou vamos sair, e eu ficava só o tempo todo estudando. Então eu tinha o meu horário de estudo,
que eu não saía por nada, assim, eu gostava de ficar violão. Muitas vezes brincando e muitas vezes estudando errado, porque não tinha ainda, mesmo com o Maurício, não era uma coisa que eu tinha, que eu gostaria, né, que hoje a gente faz com os alunos todos da faculdade, né, com uma orientação orientada mesmo. Pois bem, nessa fase eu comecei a namorar minha esposa, nós montamos uma loja junto, a gente já estava bem adolescente, ela já estava formada, se formou na UFS e em artes também. E aí nós resolvemos... Bom, e nessa época eu já me atrevi a fazer alguns concertos, dividia concertos, Então tinha uma outra professora, que era professora da UFS, que era muito amiga da família, que me foge o nome, Terezinha Dora, que era professora da FAMES e ela era professora da UFS também. A Terezinha Dora me convidava muito, ela era muito amiga, a família dela era muito amigo da família da gente, e ela me convidava sempre, toda a apresentação que ela fazia, e ela fazia muito porque não tinha música lá na UFS, né? E aí tentou fomentar essas coisas todas. Conclusão, e aí eu dividi o concerto às vezes com ela, com alunos dela, com aluno da escola. Então fiz muito recitaizinhos assim, com 4, 5 músicas, né? Fiz na EMESCAN, aí eu já tocava no próprio Vila Lobos, cada 2 meses a gente fazia um recitalzinho com os alunos, e aí eu tocava, eu já dando aula, olha só, já começando a dar aula. Nessa época também a Terezinha me convidou para dar aula lá na UFS, lá no Centro Cultural, esqueci o nome daquele negócio, e aí eu passei um bom tempo, uns 2 anos dando aula. Bom, até que minha esposa foi convidada para assumir uma cadeira na Universidade do Piauí. E ela foi para lá. E aí separou a gente com loja e com tudo mais. E aí qual foi a solução? Olha, ou a gente casa e se muda para lá, ou você fica para lá, eu fico para cá, a gente vai ter que fazer, vou dividir. Conclusão. Ela, estando lá, passou um semestre e conversou com as pessoas, lá tinha música e tudo mais, e as pessoas ficaram interessadas, porque tinha uma escola de música e eles não tinham violão clássico. E convidaram, poxa, se você casar, chama seu marido, vem para cá, que vocês acabam ficando, né? E aconteceu isso, nós casamos e mudamos para Teresina. Lá na escola de Teresina, eu montei praticamente o programa lá, hoje eu vejo em Teresina, está tendo os maiores nomes do violão tocando lá. Toquei muito naquele, acho que era 4 de julho o teatro, não estou lembrado muito, mas tocamos muito. Eu inclusive tinha uns festivais lá de música instrumental, eu ganhei uns 2 ou 3 lá, disputei com a turma lá e fui professor lá. Montei a escola mesmo, o programa todo lá foi eu que comecei a montar. Mas aí nós ficamos 3 anos e meio lá, e aí começou a ficar longe, né, de Vitória, eu queria fazer a faculdade. Então o que eu fiz? Nós voltamos para Vitória, conseguimos que ela fosse transferida para a UFS, antigamente eu conseguia ir, e eu fui para o Rio estudar. Fui para o Rio, fiquei lá um tempo também estudando, procurei alguns professores que eu já conhecia. Lá eu encontrei com o Léo Soares, que eu já fazia algumas aulas quando o Léo estava aqui, aqui em Vitória, né? Léo passou uma época aqui. E eu também já estava nessa época dando aula na faculdade. Nós voltamos, eu já vim para a faculdade de música, que não era faculdade ainda, o nome. Mas eu vim para cá e comecei a dar aula, e através disso eu ia sempre ao Rio fazer aula, até que fiz vestibular e passei no Conservatório Brasileiro e fui estudar com o Léo. Estudei lá com o Léo
já fazia licenciatura também, já estava terminando a licenciatura, terminei a licenciatura e fiquei lá com o bacharelado. Hoje, o bacharelado ficou lá, porque eu terminei, mas nunca foi o meu diploma aqui, inclusive é da licenciatura. Pois bem, aí lá eu estudei com todos os professores, né? Da minha época, eu tenho a impressão que se faltou algum professor, foi um ou dois professores que eu não fiz masterclass. O resto todo eu fiz. Estudei com todos, assim, da minha época. Da minha época, eu digo, Toribio Santos, estudei uma época com o Sérgio Assad, lá em Campo Grande era longe, estudei com o Edel, lá em Brasília, com Lucena, em Minas. Andei pra caramba fazendo curso, adoro estudar, adoro fazer cursos, porque a gente sempre encontrava as pessoas. Eu tocava, então as pessoas sabiam que eu estava lá. Bom, paralelamente a isso, enquanto eu ia e voltava do Rio para Vitória, eu dando aula aqui na EMES na época, a Sônia Cabral, que era diretora, entrou como diretora, ela me pediu, ela sucedeu. Bom, primeiro que quem me trouxe para dentro aqui foi o Maurício. O Maurício chamou os ex-alunos dele e nós viemos para cá dar aula. Tião, Abner, eu, e chamou um outro professor chamado Marco Martins, falecido. E aí nós viemos. Aí o Maurício ficou um ano aí e foi sucedido pela Sônia Cabral. A Sônia Cabral, os outros saíram porque saíram porque sempre acompanhava o Maurício, nós acabamos ficando, eu e o Marco. Eu, o Marco e aí um outro professor que era daqui, mas morava em São Paulo e fazia violão clássico, que era o Vitor. Ela chamou a gente, eu e o Vitor, e pediu pra gente, olha, vocês têm que organizar esse curso aqui de vocês. E aí nós começamos a fazer o programa. Esse programa é o alicerce que até hoje está na FAMES. Foi o programa, o que nós fizemos? O Vitor, ele está nos Estados Unidos, é meu amigaço, meu irmão, né? O Vitor era apaixonado por partitura, ele tem tudo quanto é partitura. Lá então, nos Estados Unidos, o que ele me manda é uma barbaridade de coisa, assim. Ele é um cara sensacional, adora exclusivamente o violão clássico. E o Vitor, ele tinha muita partitura. Aí numa dessas férias, olha, nós éramos professores DTs ainda. Nós não tínhamos, né, concurso, não era concursado, a gente era professor DT. Nas férias em dezembro e janeiro, a Sônia chamou a gente e falou, poxa, vocês conseguem fazer isso? E aí nós fomos para casa, levamos caixas e caixas de partitura dele lá para minha casa, tiramos tudo da sala e passamos mais de um mês, eu e ele. Um tocava para o outro, a gente lia devagarzinho, né, mal, você imagina, né, o violão, lendo e botando em cada lugar lá, né, como hoje, por exemplo, seria CFM 1, 2, 3, né, mas era básico 1, aí ia dividindo a gente achava que, olha, esse aqui é um pouquinho mais complicado que tem isso, a gente colocava assim, e separamos essa separação que até hoje tem, que era o Renascimento, o Barroco, o violão romântico, o clássico romântico e o brasileiro. Nós dividimos e fizemos isso. É o alicerce que até hoje funciona para a escola. E fizemos isso. Entregamos a ela pegou esse programa, chamou alguns professores, entre eles Turíbio, o Lucena, um outro cara lá do Rio que eu não estou lembrando, o Henrique Pinto também, que teve aqui em Vitória. E aí nós passamos para eles olharam e falaram, olha, se funcionar, porque o negócio é legal, ficou bom vocês fazerem assim. E realmente começou a dar certo daí. Bom, a Sônia, logo em seguida, conseguiu fazer um concurso. Logo em seguida, o que eu digo 4 anos depois, ela conseguiu fazer um concurso desse negócio. E aí nós fizemos, eu fiz, né, o concurso junto com alguns professores que hoje aqui estão também. Né, junto com o Kennedy, junto com o Moacir, e o Fabiano fez depois. E fizemos o concurso. E aí seguiu, né? E hoje segue, é lógico, que esse programa,
esse alicerce todo vem sendo modificado a cada ano, a gente vem ajudando a colocar, né, e refazer esse trabalho. E foi isso aí, mais ou menos, essa trajetória até a faculdade de música. O contato que eu tinha com o instrumento logo em casa era bem, né, a gente não tinha um contato que os discos de música clássicas de violão, né, as clássicas até que não eram difíceis, mas de violão eram muito raros, né, e aí só foi com o Maurício, mas antes eu fazia alguma coisa de música popular. Eu sempre gostei muito da música popular e eu pesquisava muito, talvez por isso eu tenha tido o grande interesse de ir para Teresina, que eu queria conhecer o campo musical do Nordeste, né? Mas lá em Teresina mesmo existia um grupo dentro da faculdade, dentro da universidade lá, de choro. Eles montaram um grupo de choro lá com algumas pessoas de lá, da cidade. E aí eu chegando, eu automaticamente me incorporei. Eu não sabia muita coisa do choro, né? Só as coisas que a gente ouvia em casa, muito Valdir Azevedo, essas coisas que... Em casa a gente sempre foi muito eclético na minha casa. A gente tinha muito... Saía um disco que a gente tinha, né? Tanto de rock... Eu esqueci de falar isso, mas basicamente o rock foi o que a gente queria fazer, né? Eu comprei uma guitarra, uma Snake, nossa, maravilhosa. Se eu tivesse essa guitarra até hoje, não sei que fim, né? Porque vai com o tempo. Mas eu queria, né? Primeiro a gente quer ser roqueiro, aí começa a estudar um pouquinho... Aí faz umas 2, 3 escalas, mas na hora que você vê o violão clássico, que aí quando eu vi a primeira vez o violão clássico, eu falei, meu Deus, isso aí é o que há, né? Mesma coisa eu digo do jazz. Eu tenho um disco do Joe Pass lá, que é uma preciosidade dessa época, é antiguíssimo esse disco. Na hora que eu vi o Joe Pass e o Kenny Burrell também, eu tenho esse disco também nessa época. Quando eu vi os caras falando, eu falei, não é possível que alguém consiga fazer isso, né? E aí eu fui começar a me interessar pelas coisas. Mas lá em Teresina, eu tive esse grupo. E aí eu já estudava um pouco, mas eu tinha um interesse muito grande nas raízes da música brasileira. A música nordestina. Quando eu fui para lá, eu estudei muito isso. Viola, essas coisas todas, né? E estudei muito. Mas o que eu posso dizer, assim, foi que quando eu fui para o Rio... Eu cheguei na sala, lá no Conservatório Brasileiro, e eu cheguei, e a turma, eu fui fazer licenciatura, eu fazia licenciatura, e tinha um pessoal da musicoterapia, estava estreando esse curso de musicoterapia lá no Rio, lá no Conservatório e no Rio, né? E no Brasil, o curso foi o primeiro no Brasil. Aí já tinha uma turma que era da musicoterapia, a gente fazia algumas disciplinas. E nessa eu encontro com um personagem que faz parte da minha vida até hoje, que é o Alexandre Araújo. Alexandre Araújo ficou maluco, por quê? Porque quando eu cheguei, eu tocava aquelas coisas da Bahia, eu tocava aquelas músicas da Bahia, de carnaval, eu tocava samba. Eu era muito atirado a fazer esses negócios, né? E tocava o clássico, porque eu tinha aula também no conservatório, né? Na época do conservatório, pouca gente sabe, mas não tinham muito candidatos, né? Mas eu fiquei em 5º lugar no vestibular lá, quando eu fiz. Que era uma coisa, poxa, você sair daqui, né? Chegar lá no Rio e encontrar... Então, e lá no Rio eu toquei muito também, né? Eu tinha... Com o Alexandre, ele nasceu na rua praticamente do Choro, onde tinha o Sovaco de Cobra. Ele nasceu do lado, nós íamos muito lá. E aí o Alexandre começou a me apresentar umas pessoas que eram do choro, eram ícones da música brasileira, como Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito. Tudo isso o Alexandre apresentou.
deixa eu ver se estou lembrando o nome aqui de um que é maravilhoso. O cara foi lá e ficou encantado com a gente. E Alexandre conhecia esses caras todos, esses compositores antigos, né? Inclusive, até um dia nós conhecemos o que morava aqui no Espírito Santo, o autor do Cidade Sol, era Pedro Caetano. O Alexandre que me apresentou Pedro Caetano lá no Rio, numa apresentação que ele fez lá, nós fomos, né? Então a gente começou a frequentar muito, ver isso. Nesta época, eu tinha em casa um arsenal de instrumento, entre eles um violão de 7 cordas. Só que eu não sabia como fazer. Eu tocava as músicas, eu pegava o violão e tocava. As músicas comuns a gente já tocava, né? Ficava tocando, estudando, mas eu não usava a sétima corda porque eu não sabia. Não tinha... E lá não tinha, eu tinha uma dificuldade, nem o Alexandre, o único professor era o Dino, que era a 1 quilômetro do conservatório, mas ele dava aula, o único dia que ele dava aula, coincidia com minhas aulas do conservatório. E não dava pra gente, né, sair. E eu acabei, fui lá, falei, eu acho que umas 2 vezes com ele, pô, só tô esperando passar o ano. Mas acabei que eu nunca estudei com ele, 7 cordas. Quando eu fui para São Paulo, também estive perto, procurei, olha, eu procurava, eu ia ver as pessoas tocando, ia atrás, com um caderninho, com um gravador, para poder gravar e tentar tirar, e eu via os caras fazendo solo, e eu anotava aquilo, anotava o que eu conseguia, né? Mas como é um violão, que esses camaradas são craques e normalmente eles fazem... No improviso, eles não repetiam 2 vezes, então nunca, né, a gente tem uma... Bom, enfim, aí passei um tempão tentando aprender, né, aí tocava do meu jeito, fazia, mas não entendia, não sabia como formar os acordes e não sabia como que era, aonde era a mãe. Bom, ficou um tempão fazendo isso. Quando nós criamos o Carne de Gata, 25 anos atrás, que foi criado aqui na faculdade, a professora Rosângela no piano, a gente ia para a escola dela, ela tinha uma escola em Jardim Camburi, e nós fomos para lá. E era eu, o Bené, José Benedito, que era professor de flauta, o Alexandre, o Coelho, o Marcos Coelho, que era o baterista e era o pandeirista, né? Tocava na América 4, não sei se existe o grupo ainda, mas tocava lá no América 4, era baterista. E aí nós ensaiávamos lá, nessa escola. E aí precisava do 7 cordas. Aí eu falei, bom, vou começar a... Mas aí já 10 anos depois, né? Então, aí já tinha alguma coisinha, a gente já encontrava algum material. E aí eu comecei a estudar para valer, assim. Falei, vou me dedicar a esse negócio agora. E aí comecei, foi meu pontapé assim, para começar a estudar no violão mesmo. E aí, eu fui atrás de muitos professores. Com isso, como eu estava na FAMES, eu consegui trazer muitos professores. A FAMES trouxe mais ou menos, até hoje, uns 8 professores desses grandes 7 cordas. E a gente sempre conseguia trazer, entre eles, Luizinho 7 cordas, e muitos, o de Minas, que eu esqueci também o nome agora, então, tanto nome, a idade já vai, né, a gente vai esquecendo. Mas trouxemos muito, Rogério Caetano, N vezes, o Hélio Monteiro do Rio, N vezes, um grupo que veio da França também, os caras bons de 7 cordas. E aí virou, eu já, nessa época, uns 20 anos atrás, eu falava, olha, isso vai ser uma febre, vai ser o futuro do violão brasileiro, o futuro do... E hoje, é difícil você ver um cara que, mesmo no ambiente clássico, dificilmente você vê um cara que não toca os 7 cordas. E ainda mais que aí surgiram os luthiers como Sérgio Abreu, né, e o Passos lá no Rio, que começaram a fazer violão com esse formato, né, de clássico com cordas de nylon. E aí espalhou. E realmente virou uma linguagem. E hoje, quando eu vejo os caras tocando, eu fico impressionado. Tem uns caras impressionados que ponto a gente chegou do violão de acompanhamento. É uma coisa inimaginável. E hoje nós temos basicamente registrado quatro métodos de violão de 7 cordas, inclusive com baixo em dó, porque naturalmente deveria ser si, né, como a guitarra, né, e
tendência seria assim, mas é aquela coisa que o Dino, né, consagrou e virou, né, o violão brasileiro. E aí nós temos 4 métodos, então surgiram os métodos e foi bacana essa evolução, assim. E aí eu acompanhei um bocado e foi essa minha coisa pelo choro. No samba mesmo, com grupos aqui, como o da Velha Guarda, né, que eu fazia parte lá também, foi assim, uma sorte, porque a gente tá tocando no Morro dos Alagoanos, né, era na frente daquela igreja, não tinha palco, não tinha nada, a gente tocava no meio da rua e aquele monte de gente do lado, era um barato o negócio, né, uma loucura, né, ninguém ouvia nada, bebia demais, mas a gente tocava assim, daquele jeito. E aí a velha guarda ia apresentar e parece que o sete cordas dele não foi. E aí eles ficaram insistindo, insistindo. Eu falei, cara, mas como eu não sei o repertório de você? Não, tá tudo cifrado aqui, professor, não sei o que, bota. Aí eu falei, pô, quando eu olhei o repertório, eu vi que eu conhecia. Eu falei, não, tá bom. Aí fiz, né? Mas tem as convenções, né? Que para, né? Que você tem que fazer. E eu fiz as convenções, né? Essas convenções eu fiz certinho porque eu conhecia. Nada muito que eu, né? Já que eu não... E aí eles ficaram doidos. Não, você vai ter que entrar, você tem... Perturbaram tanto que eu acabei entrando, fazendo, não, vou fazer mais uma vez para você, até vocês acharem. E acabei fazendo uma coisa paralela. Foi bom porque aí eu acabei fazendo disco, né, de alguns sambistas, né, eu fiz arranjo, foi uma experiência maravilhosa. Além do sete cordas, eu fiz todo o arranjo, os discos e das músicas e foi bacana. Um disco entre eles, o Papo Furado, né, foi um disco histórico porque foi um disco mais de um registro, né? Não foi um disco tão elaborado, mas foi um registro. E foi por aí que aí eu comecei com esse negócio de choro, né? Aí fiz também tinha os festivais de choro, que era festival, mas o festival de aprendizado, não nesse que a gente toca, né? Na escola portátil de choro, então eu fiz algumas edições, se eu não me engano, 3 edições. Tivemos 4, eu fiz 3 edições, né? E lá era uma coisa magnífica, porque aí eu vi o mundo de 7 cordas, todo mundo tocando, quem estava tocando 7 cordas. Hoje eu vi muita gente que era criança tocando lá, que agora já está um adulto tocando bem. Então, e lá era o seguinte, era uma semana você... dentro de uma fazenda, né? Normalmente eles botavam você dentro de uma fazenda, ninguém saía por nada, almoçava, jantava e dormia lá. E de manhã até de madrugada rolando choro. Então era uma coisa, você recebe aquilo, é imersão, né, mesmo, né? Você fica imerso. E foi por aí que a gente começou acabou que a gente fez a nossa inclusão dentro do choro, né? E aí eu tô até hoje, né?